Os episódios com certo ar de terror, ou tensos, ou sombrios, já existem nas animações há um bom tempo. E sempre deu algum susto, ou traumatizou de leve uma criançada por aí, e até deixaram um pessoal mais velho aí muito tenso. Então bora ver algum desses episódios? Fica bem confortável aí, e deixa que eu te conto. Coragem não precisa de apresentação, já que no quesito de desconforto e terror, esse deve ser a animação com mais episódios desse tipo. Como o episódio do espírito da colheita, por exemplo, com a cena do cabecinha branca. E apesar desse desenho ter me assustado bastante quando menor, são poucos episódios que eu realmente lembro e me deixaram marcado. Mas um que eu lembro e que me deu um certo até desconforto, ainda hoje em dia, quando eu fui reassistir, foi o episódio Fred o Estranho, o sobrinho da Muriel. É tão estranho, as cenas de corte de cabelo são bem desconfortáveis. E o jeito que ele persegue o Coragem para fazer uma coisa má é bem doentinho. Pelo menos no final, ele é colocado em uma camisa de força e levado embora. Mas não antes de deixar uma marca no Coragem dizendo, com amor, Fred. Pode ter algumas interpretações sobre esse episódio. E uma delas é que isso seria analogia a um abuso infantil. Isso porque algumas coisas dão a entender que é isso mesmo. Como algumas cenas meio sugestivas. E o fato de que todos que ele fez isso e se sentiu, nas palavras dele, cruel, cortando o cabelo, foram criaturas pequenas e indefesas, como um hamster bebê, o próprio Coragem e a ex-namorada dele, que era uma criança. É tenso, meu querido, já que é difícil abordar esse tipo de tema para crianças. Ele é mau e cruel. O Fantasma do Pico da Donzela. Pokémon. Pokémon é uma animação que tem algumas coisas meio tensas ao longo dessa franquia. E tem até hoje, pra falar a verdade. Mas no caso do anime, nas primeiras temporadas, os escritores tinham um pouco mais de liberdade, já que Pokémon só virou uma febre realmente mundial lá na época de Pokémon Gold e Silver. Então no começo eles tinham muito pouco pudor. Por isso de tanta cena e episódio banidos da primeira temporada. Mas o episódio que eu vou falar em questão é mais um caso pessoal, porque esse episódio me assustou no começo dele e no final do episódio ele me fez chorar. A história desse episódio é: há muito tempo havia uma donzela. Essa donzela tinha um amado. Esse amado partiu para os mares. A donzela o ficou esperando no pico de uma encosta, mas ele nunca voltou. E lá ela o esperou até que ela morresse. E uma vez por ano, em um festival dedicado a essa donzela, o fantasma dela aparece, naquele mesmo pico, ainda esperando o seu amado. Que gada! Uma história meio incomum para Pokémon, exceto que esse espírito na verdade era um Gastly, que fala, mas pelo visto o espírito da donzela é real também. Esse final é meio confuso, e vendo hoje em dia não é muito assustador. E o fato de que eu chorei foi bem mais porque foi um episódio meio triste. Mas eu não daria muito mérito a isso, já que eu chorei em todas as despedidas de Pokémon até a segunda temporada. Eu era um baita chorão. Que lindo, cara! Ok, esse daqui eu acho que é o menos aterrorizante. Principalmente porque se você for ver, essa animação aqui é tão positividade. Se pá, é mais positivo do que, por exemplo, My Little Pony, que é o mundo dos centauros. Que apesar de sim ser uma animação bem, sabe, colorida, poder da amizade e coisas assim, ela tem seus pontos ali. Tem uma história a mais por trás de cada personagem, algumas até um pouquinho pesadas. E a coisa que é meio tensa é o Rei de Lugar Nenhum. Peraí, Rei de Lugar Nenhum? Não, é o contrário.
o rei de nenhum lugar. Eu realmente não fiquei com medo dele. E nem achei tenso, só que aí que tá. Minha irmãzinha que tava assistindo comigo nesse dia ficou muito assustadinha com isso. Eu até ri da cara dela. Como é bom humilhar crianças. Se você nunca tentou, eu recomendo você tentar. E o rei de lugar nenhum é basicamente essa coisa aí, esse alce... não é um alce. Cervo? Eu acho que é um cervo. Esse cervo gosmento preto. Ele é muito estranho. Ele não tem cara que tá em um desenho com esse tipo de personagens aqui, né? E a história dele é bem tristinha, mas eu não vou contar. Mas o que realmente, pelo visto, assustou ela foi a entrada desse bicho, que é até uma entrada muito estilosa, por sinal. Canta uma musiquinha, sabe aquelas musiquinhas onde crianças cantam? Aí tá num lugar totalmente branco, do nada, começa a pingar coisa preta. Aí o bicho vem aqui todo contorcido e começa a se formar. A minha irmãzinha agarrou meu braço tão forte e eu lá sorrindo da cara dela. Hoje em dia, com certeza, as pessoas que vão ter interesse de assistir esse tipo de coisa não vão ficar muito assustadas. Mas se fosse numa época mais passada, se estivesse passado em rede aberta, bem provavelmente que esse personagem ia ter assustado um bocado de criançada por aí. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Ele quer comer meu povo! Primal é uma animação que com certeza não é para crianças, na verdade é mais dedicada a adultos, já que contém muito, digamos assim, gore. Basicamente o mundo dele se trata de quase como se fosse uma pré-história, mas tem sua própria magia, própria veneração, próprias tribos e até próprias raças. Esse tipo de ambientação é ótimo para dar uma tesão, quer dizer tensão, mas aqui tem alguns episódios que são meio tensos. Também tem alguns que são bem tristes, mas eu vou focar nos que são mais tensos mesmo. Por exemplo, o episódio do dinossauro zumbi. Yes, é um dinossauro zumbi. E qual que você acha que escolheram? Velociraptor? Tiranossauro? Não, foi um fodendo brontossauro. Simplesmente o maior dinossauro que já existiu. É basicamente isso. Se um dinossauro morde o outro vira zumbi. Mas esse brontossauro não morde por morder e fazer mais zumbi. Não. Esse bicho é uma máquina imparável de matar. E os nossos dois protagonistas, que é um dinossauro e um homem das cavernas, tem que enfrentar isso. Só que o problema é que não dá pra enfrentar. Não importa quanto ele fica machucado, não importa quanto a pele dele fica exposta. Não importa se ele vai perder um membro, ele vai continuar atrás. Não importa se ele caiu no meio de um abismo, ele vai continuar até matar. Isso cria uma tensão do caramba. E como você acha que eles sobreviveram a isso? Porque obviamente eles vão sobreviver. Bom, basicamente para parar esse dinossauro, eles se arriscaram em um poço de lava, onde as placas estavam quebrando. E um brontossauro é um bicho muito grande e muito pesado. Então ele caiu na lava, mas mesmo na lava o bicho continuou. Ficar lá um bom tempinho até para que ele finalmente batesse as botas. Esse episódio é extremamente tenso. Você fica realmente meio incerto se eles vão sobreviver ou não, porque aquele bicho lá era imparável. E um outro episódio que até poderia ter sido melhor do que esse, só que ele não foi por conta do final. É um episódio que esses dois estão meio que só viajando por aí. Só que de noite alguma coisa tá atacando tudo, estraçalhando tudo. Não importa árvore, animal, não importa o tamanho do animal, o quão rápido ele seja. Esse bicho tá estraçalhando. E de noite eles ficam só lá ouvindo os barulhos dos animais morrendo e chegando mais perto, cada vez mais perto. E eles até chegam a dar de cara com essa criatura, só que não dá pra ver ela, tá tão escuro. Os dois só correm de lá, só ficam correndo. Fica meio desesperador até. Pra falar a verdade, uma das coisas que ajudou muito nesse clima aí de bicho misterioso, coisas assim, é que ninguém nessa animação realmente fala.
ou fazem apenas barulhos, ou tem uma língua própria que não dá pra gente entender. Então isso daí ajuda bastante no clima, pra fazer alguma coisa meio tensa, quase de terror. E a única coisa que eles podem fazer é ficar perto da luz, já que esse bicho não quer se mostrar na luz. E esse episódio poderia ter sido tão bom se não fosse pro final dele, porque é meio, sabe, frustrante. Porque esse animal que massacrou tudo isso era só um dinossauro meio pequeno até. Menor do que o dinossauro que faz companhia pro Neandertal lá. Só que no final eles conseguem caçar ele usando a luz. Então fica um final meio, sabe, ganhamos, ficou meio ruim. Porque a graça do monstro é que ele não conseguia ser visto, ele literalmente era um monstro misterioso. O mistério é o que dava o medo dele. Depois que tirou o mistério, ficou completamente só um bicho ali, que morreu, ponto. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.